Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aqui, né? Mais um react aqui no canal Imperador da Nação React sobre a classificação do Flamengo em cima do Fluminense por 2-0 na Copa do Brasil e análises de Mauro César Pereira e do canal Fala João Guilherme, né? Sobre essa classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil diante do Fluminense, né? É aquilo. Fluminense ganhou o Carioca em cima do Flamengo, beleza, ganhou. Só que o Flamengo eliminou o Fluminense agora na Copa do Brasil. O que vale mais? Um título do Carioca ou uma avançar para as quartas de finais da Copa do Brasil? Eu acho que só essa classificação do Flamengo é 10 vezes mais do que vale o Carioca, né? Sinceramente. Mas é isso aí. Vai deixando seu like, a sua inscrição também para ajudar o canal. Créditos ao canal do Mauro César Pereira e do canal Fala João Guilherme. E vambora pro vídeo, né? Vai deixando o like e vambora pro vídeo aí. É importante, né? É importante a gente ver aqui, porque ele falou coisas relevantes sobre essa semana tumultuada, crise, jogadores que estariam se desentendendo e tudo mais. E certamente o assunto interessa e a gente vai falar sobre isso também. Sobre o jogo, eu achei que o Flamengo teve muito pouca posse de bola, deixou muito tempo o Fluminense com a bola e o time se esgota porque fica muito tempo correndo, marcando e não descansa um pouco com a bola no pé. Isso eu não gostei. Em contrapartida, o Fluminense não conseguiu criar. Nas bolas aéreas, a defesa do Flamengo foi absoluta, o Fluminense teve muita dificuldade para criar e o Flamengo conseguiu controlar bem as iniciativas ofensivas do seu adversário. Mas foi uma atuação, digamos assim, voltada para essa competição, bem específica para esse tipo de jogo, para esse tipo de confronto, contra um adversário que vinha superando o Flamengo. Né? O jogo passado foi 0-0, mas no Carioca venceu 2 vezes, entre eles os jogos que valeram a Taça Guanabara e a Taça de Campeão Carioca, venceu no ano passado, venceu no Brasileiro. Então, um jogo importante, né? Um jogo bem importante. A curiosidade é que o Flamengo, mais uma vez, fez um gol no final com um jogador que não estava 100%. O Léo Pereira marcou contra o Corinthians machucado e hoje o Gabigol não estava legal, estava até, não diria se arrastando, mas mancando um pouco, né? E conseguiu finalizar para fazer o gol que decretou ali a vitória do Flamengo, o segundo gol, que já poderia ter saído antes, né? Porque o Fluminense, à medida que foi se desesperando na busca do gol de empate, e não criou realmente nenhuma situação de grande perigo àquela altura, ele foi dando muito espaço, e aí o Gerson entrou livre naquele erro crasso do Ganso, na bola mal recuada, o Cebolinha também se atrapalhou todo quando recebeu a bola na esquerda, com opções para ele finalizar ou tabelar. Um jogador que, de fato, comete alguns erros inexplicáveis até, irritando muito o torcedor, mas foi um jogo que o Flamengo acho que mereceu a classificação, dentro da sua estratégia foi melhor, apenas eu acho que esse time com essa qualidade, ele não pode deixar o adversário ficar tanto com a bola. Quando o adversário fica com a bola tanto tempo assim, você tem que ficar marcando, correndo, combatendo. Eu acho que o Flamengo tem que ter mais a posse de bola, mesmo contra o adversário como o Fluminense, que tem na posse a sua característica mais marcante, porque não é bem o estilo desse time do Flamengo. Só correr, marcar, combater, correr, marcar, combater. Eu vou até ver aqui quanto foi a posse de bola ao final do jogo. Vamos ver aqui. Olha, a posse de bola foi de 29% do Flamengo, estou vendo aqui no OneFootball, e 71% do Fluminense. 29% a 71%. Disputas ganhas, 52% do Flamengo, 47% do Fluminense e tal, os escanteios. Agora vamos lá. Finalizações: 5 do Flamengo, 2 do Fluminense certas, 12 do Flamengo, 9 do Fluminense no total. Quer dizer, o Fluminense teve muito pouca precisão nos arremates, só 22%. Não criou praticamente nada, teve ali uma chance com o Germancano no primeiro tempo, outro chute de fora da área, mas trabalhando, criando, o Fluminense realmente não conseguiu produzir muito. O Flamengo teve realmente um certo controle da partida em alguns momentos ali, mas muito tempo a bola com o Fluminense, eu acho que foi um ponto negativo. O Flamengo deveria, acho eu, brigar um pouco mais pela posse, retido mais a posse, quebrado um pouco esse ritmo do Fluminense, que vem numa fase muito ruim, né? A fase do Fluminense é terrível. O time, com essa derrota, né, ele chega a 5 jogos, né, sem vencer. Derrotas consecutivas agora são 4, né? Num momento muito ruim do time do Fernando Diniz na temporada, não especificamente uma competição, né? Porque o Fluminense
vinha num momento muito bom, né? E aí nos últimos jogos teve um empate com o Flamengo, né? 0-0, um jogo que escapou da derrota, ficou com um homem a menos por um tempo muito grande, mas aí perdeu para o Botafogo, perdeu com o time reserva para o Strongest, perdeu para o Corinthians e agora perdeu para o Flamengo. Então ele não marca um gol desde o jogo contra o Cuiabá. São 5 jogos sem marcar. 5 jogos sem marcar. E o Cano não marca 5 jogos, porque ele não marcou contra o Cuiabá, contra o Flamengo, contra o Botafogo, não jogou contra o Strongest, contra o Corinthians e de novo contra o Flamengo. Então são 5 jogos que o Fluminense não faz um gol e o Cano também, há 5 jogos, não consegue ir às redes adversárias. Muito bem, essa é a entrevista do Gabriel. Bem, ele não. Quando o Eric pergunta se há problemas de relacionamento entre os jogadores, ele não diz que não. Ele fala, tem nosso com vocês, mas entre vocês, ele não fala nada. Bem, eu já falei durante a semana, as matérias que foram publicadas ao longo dessa semana, é lógico que os jogadores agora vão dizer que aquilo tudo é mentira e tal, mas, gente, isso não nasce do nada. Inclusive, os profissionais que assinaram algumas matérias, caso do Fred, do próprio Eric, lá no GE, no site GE, são caras sérios, não são caras que ficam inventando coisa. Tem uns malucos aí que inventam coisa. Os irresponsáveis aí que ficam só tentando criar crise que não existe para alcançar aí um like ou outro, uma audiência. Mas não é o caso dos dois. Teve mais gente publicando a respeito desse assunto, mas geralmente o que acontece? Isso é vazado por pessoas próximas aos jogadores. Pessoas próximas, né? Amigos, parentes, assessores, empresário, enfim, pessoas que convivem com os atletas que acabam passando esse tipo de informação. O cara está zangado, os jogadores estão meio putos, pô, não, 29 dias sem folgar, estavam no ônibus resmungando, né? E até a gente dentro do próprio clube passa, às vezes, algumas informações. Eu não vou aqui dizer, porque não sei, né, quais são as fontes dos colegas, não sou eu que tenho que saber isso. Mas eu acho que o torcedor acreditar que tudo aquilo é mentira é ingenuidade, na minha opinião, porque alguma coisa tem. E o comportamento do time, ele não era bom. O time não vinha jogando bem. Hoje também não fez nenhum grande jogo, foi competitivo dentro de um cenário bem específico, fez um grande jogo. É muito cedo, o São Paulo está há pouco tempo no Flamengo, 12 jogos, pouco mais de 40 dias, né? Então, é lógico, aí eu gosto aí dessa parte, que ele defende a permanência do técnico, tudo que fala, que não tem que sair mudando nada, mas eu acho que desmentir não vai levar a nada, entendeu? Até porque desmentiu, não desmentiu, né? Eu acho até que o Gabigol sempre fala, é um jogador que se empenha demais, um cara que luta o tempo todo, tem uma grande identificação com o clube, entende muito bem o Flamengo. Assim, eu acho uma loucura quando as pessoas falam, o Gabigol tem que ir embora, pelo amor de Deus. Segue na Copa do Brasil, acaba de vencer o Fluminense por 2-0 no Maracanã, e podemos dizer o seguinte: dia 1º de junho de 2023. O ano começou para o Flamengo hoje. Essa foi a maior alegria que o torcedor do Flamengo sentiu até o momento, nesse ano de 2023. Até aqui eram só derrotas, muitos títulos ficaram para trás, o Flamengo decepcionou muito, mas hoje o Flamengo, mesmo não fazendo uma partida brilhante, excepcional, o Flamengo conseguiu vencer o Fluminense. E venceu por 2-0 e eliminou o seu grande rival da Copa do Brasil. O Flamengo segue em busca de um título grande, de um título importante, e agora o Fluminense terá que se dedicar à Copa Libertadores da América, onde já está praticamente classificado, e também ao Campeonato Brasileiro. O Flamengo está na sequência da Copa do Brasil, vai para as quartas de final, leva para o cofre rubro-negro a quantia de R$4.300.000, é o prêmio por essa passagem de fase. É isso aí. Tem semana que vem jogo decisivo contra o Racing pela Libertadores no Maracanã, tem a sequência do Campeonato Brasileiro, segunda-feira tem clássico contra o Vasco da Gama, 8 da noite, aqui mesmo no Maracanã. É isso aí. É um resultado muito importante para o ano do Flamengo e para o ano do Fluminense. Para o ano do Flamengo, que até o momento vinha sendo de derrotas, de decepções, é um resultado que pode virar a chave. Eliminar um grande rival que recentemente venceu o Campeonato Carioca, dando show em cima do Flamengo,
tem um sabor especial para a nação rubro-negra. Podemos dizer que é um troco com juros, porque o Flamengo perde o Campeonato Carioca, mas o Flamengo ele elimina o Fluminense de uma competição nacional, e foi a primeira vez em uma competição nacional que os dois estiveram frente a frente. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco mais do jogo. Segundo o Gabigol, em entrevista ao Eric Faria, agora há pouco na saída de campo, não há problema no Flamengo, né? Não tem problema no Flamengo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, isso aí é coisa da imprensa, né? Que a imprensa é que divulgou isso e o Flamengo não é Big Brother. Bom, olha, que o ambiente do Flamengo não estava 100%, não estava. Pode ser que tenha mudado após a reunião que foi feita essa semana, com a presença do Rodolfo Landim e de toda a diretoria lá com os jogadores, né, que eles tenham lavado a roupa suja, mas o Flamengo, cá entre nós, estava muito estranho até o momento nesta temporada de 2023. Então, como em todo grupo de pessoas que se reúne, né, quando você tem muita gente reunida, é natural que um tenha divergência de outro. É muito difícil encontrar alguém que pense de maneira uniforme, né? Então, que existiam divergências e problemas no grupo do Flamengo, isso aí é muito tranquilo. Agora, o Gabigol disse que a imprensa inventa tudo isso e cria a crise. Pois é, ele deixou para falar isso no momento em que ele está por cima, que ele fez o gol decisivo que selou a classificação do Flamengo. Ele esteve vários momentos em baixa nessa temporada e acabou não falando nada, não culpou a imprensa, não disse que o ambiente estava bom, que o ambiente estava ruim. Ele sempre defendeu o Sampaoli, isso é um fato. E sempre defendeu também o técnico Vitor Pereira, pelo menos publicamente. Agora, divergências acontecem. O Gabigol e o Davi Luiz ali na hora do gol, o Davi foi lá abraçar o Gabigol e os dois se abraçaram e tal, tipo que selando publicamente um pacto. Eu acho que essa reunião que aconteceu lá, ela foi importante para algumas coisas ficarem acertadas, né? Divergências, problemas de relacionamento, isso aí sempre vai acontecer com a presença de um grupo de pessoas. Isso aí é natural. Existe. Gabigol realmente que é um jogador decisivo e o Pedro vai ter que buscar o seu espaço aí na equipe do Flamengo, caso não apareça alguma proposta boa do futebol europeu, mas bem boa, aquela proposta bem gorda, bem robusta, porque vai lembrar que o Flamengo tem uma situação financeira muito boa e não vai vender o Pedro por qualquer valor. Mas que o Pedro está perdendo espaço com o Sampaoli, isso aí é fato. Eu disse aqui que o jogo de hoje foi muito diferente do jogo de 2 semanas, né? E foi mesmo. Porque naquele jogo, o Flamengo marcou alto, marcou forte, não deixou o Fluminense respirar, cometeu muitas faltas táticas e jogou melhor que o Fluminense, né? Teve muito mais posse de bola, finalizou mais, mas não aproveitou as chances. E hoje, o jogo foi o oposto. O Fluminense teve mais a posse de bola, o Fluminense foi melhor no primeiro tempo e em parte do segundo tempo. O Flamengo marcou bem, mas não com a intensidade daquele dia. O Flamengo deu mais espaços para o Fluminense, principalmente no meio-campo, talvez pela formação ali com 3 zagueiros e por não ter povoado o espaço do meio. E aí o Fluminense teve muito mais a posse, teve muito mais toque de bola do que o Flamengo. Porém, o Fluminense não foi perigoso. Em poucas oportunidades no jogo, o Fluminense apareceu no gol do Flamengo e quando apareceu, não foi feliz. O Flamengo não. O Flamengo que teve menos posse de bola, não marcou com tanta intensidade, mas marcou bem. O Flamengo, quando chegou, principalmente no segundo tempo, o Flamengo, quando chegou, ele foi perigoso. O Flamengo perdeu oportunidade, aquele lance incrível do Gerson, que na cara do gol acabou chutando em cima do goleiro Fábio, e depois o Gabigol perdeu uma ótima oportunidade, finalizando muito mal,
né? Uma bola que foi na trave, na sequência, uma confusão danada. O Ayrton Lucas perdeu uma chance, o Cebolinha tinha a chance de passar a bola para o Gabigol numa descida, no contra-ataque, e preferiu chutar, numa jogada de pouca inteligência do Cebolinha. Então é isso, o Fluminense teve mais a bola, mas o Fluminense foi arame liso. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí. Já vai deixando aquele seu like aí, né? Outro ponto aí também, né? Que se a gente perceber bem, a origem do segundo gol do Flamengo, né? Saiu daquela jogada do Wesley e tocou para trás. Saiu numa falha do Cebolinha, né? Não vou dizer uma falha, mas sim praticamente uma furada do Cebolinha. O Cebolinha, no chute, ele tava de frente pro gol. Era só chapar a bola, ele chapou errado, vamos dizer assim, a bola acabou sobrando pro Gabigol. Então, o segundo gol do Flamengo foi de uma falha, vamos dizer assim, do Cebolinha, né? Mais importante que foi o gol lá, e o Flamengo teve algumas chances sim de ter feito 2-0 mais cedo ali, teve aquele lance do Gerson, teve o lance do Cebolinha que ele acabou não tocando a bola, o lance do Ayrton Lucas aí, alguns lances aí que o Flamengo acabou desperdiçando. Principalmente esse lance do Gerson, que ele apareceu cara a cara e acabou perdendo, né? Óbvio que no primeiro tempo, o Flamengo foi um time que não criou, ambos os times não criaram nada, né? Era um jogo ali muito concentrado de meio de campo ali, muito disputado meio de campo, jogo muito equilibrado, sem ambos os times criar e finalizar. Os goleiros praticamente até os 30 minutos do primeiro tempo não trabalharam, nem Fábio nem Matheus Cunha. Teve dois lances ali que foram impedidos, um do Davi Luiz, outro do Cano lá. Depois teve o chute do Cano fora de área, que não, o chute tranquilo pro Matheus Cunha. Depois saiu o gol do Flamengo, né? O gol do Flamengo ele foi originado, vamos dizer assim, né? De uma cobrança de escanteio que saiu, Gerson pegou a bola, deu aquela fatiada para dentro da área, né? Todo mundo tava dentro da área já. Fabrício Bruno, que é um excelente zagueiro atualmente no Flamengo, ele, Léo Pereira, subiu alto demais. Fabrício Bruno, ele é muito bom. Ele tem velocidade e é um cara que tem impulsão, né? Ele conseguiu ganhar na subida dos adversários do Fluminense, acabou tocando pro meio de campo e o Arrascaeta acabou fazendo um gol, né? E um detalhe no Arrascaeta, esse gol, para mim, quando eu assisti o replay, se assemelhou muito o lance do gol que o Arrascaeta perdeu no primeiro jogo da Copa do Brasil, né? Se assemelhou muito. O Arrascaeta se abaixou para cabecear lá no primeiro jogo, né? O segundo lance, né, que ele perdeu, ele tava com os pés no chão e também errou, né? Mas importante nesse segundo ele abriu o placar e ajudou o Flamengo a construir um placar, né? Porque o jogo tava difícil, enquanto tava 0-0. Depois disso o Flamengo fez o gol, deu aquela tranquilidade. No segundo tempo o Flamengo veio mordendo mais, pressionando. Óbvio, ali nos primeiros 3, 4 minutos nem tanto, mas depois começou a pressionar. E aí o Flamengo recuou as linhas. Eu acho que o Flamengo sim, concordo com o Mauro, o Flamengo abaixou muito, recuou muito suas linhas. Óbvio, quando você recua suas linhas, né? Abaixa muito. E tem um time que é muito técnico, como o Arrascaeta, Gerson. O Flamengo tem que ter a bola. Sendo assim, o Flamengo cansou em alguns determinados pontos do jogo, mas depois no finalzinho aí do jogo, já resumi pro final do jogo aí, conseguiu fazer o 2-0, né? Importante classificação. E agora pensando no próximo jogo, que é clássico contra o Vasco da Gama, segunda-feira, né? Segunda-feira, 8 horas da noite. Então é isso aí, resumindo aqui bem rapidinho, vai deixando seu like aí, a sua inscrição para ajudar o canal e tamo junto. 2-0 e chupa o Fluminense. Classificado. O que é mais importante, Carioca ou a classificação da Copa do Brasil? Eu acho que a classificação em questão monetária é 10 vezes maior do que o título do Carioca. Sinceramente. Valeu!